Vamos lá, pessoal, segunda parte agora do treinamento aqui do Analyzer. Já demos uma explanação no treinamento anterior sobre todas essas opções de tela, dessas abas, né, os botões. Agora a gente vai falar um pouco de cada botãozinho desse para que serve e de prescrição propriamente dita, né? Então, esse primeiro botão aqui é para poder acessar a ficha do cliente. Então, por exemplo, essa ficha desse cliente aqui está vencida. Tem duas formas de fazer isso. Dando dois cliques em cima. Lembra que falamos da data do DAT, né? Para que serve o DAT, aquela data intermediária ao vencimento da ficha. Quando o DAT está vencido, olha aí, desde fevereiro, né? Ele vai dar esse alerta para você. Te alertar que o DAT faltou o contato com o cliente, está vencido essa data, tá? Então deu OK, ele abre para mim a ficha do cliente. Então dois cliques em cima ou clicando nesse botão vai acessar a ficha do cliente, certo? Aqui, espelhamento de ficha. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho a ficha desse cliente aqui, ó, entrar nele lá. Eu tenho essa ficha, montei toda essa ficha, uma ficha avulsa, ou seja, montei exercício por exercício, está toda montadinha aqui. E um outro cliente, esse aqui que está sem ficha, o Álvaro, chegou na academia e o treino daquele anterior, que a gente acabou de ver, da Ana Lúcia, é um treino que se aplica ao Álvaro. Vamos supor que isso seja verdade. Então, em vez de eu digitar ou de eu montar todo esse treino um por um, eu posso fazer o que a gente chama de espelhamento. Eu venho aqui, clico no Álvaro, olha lá. A Ana Lúcia tem essa ficha aqui que serve e atende às expectativas do treino do Álvaro. Então tá aqui a Ana Lúcia, ó, 111.02. Aí eu venho aqui, eu quero espelhar do 111.02 para o Álvaro, que é o 11.009. Confirmo. Se eu entrar agora lá no Álvaro, o Álvaro tá aqui, olha lá. O Álvaro agora está com a mesma ficha da Ana Lúcia, automaticamente. O que você vai fazer? Adequação, tá? Mas não precisa colocar tudo do zero, ok? Então, esse botão, ele vai servir exatamente para fazer o que a gente chama de espelhamento, certo? Esse aqui é para trocar o responsável técnico. Então, como é que é isso? O Álvaro está com o professor Anderson, só que eu quero que agora seja o Humberto, ou seja, o Álvaro mudou de horário, não está mais sendo atendido pelo Anderson, passou a treinar à noite, em definitivo, e aí eu posso transferir essa carteira, esse cliente da minha ficha, da minha carteira, para a carteira do professor que de fato vai atendê-lo. Então você pode fazer isso sem nenhum problema, é só clicar em cima do cliente, ele vai falar, ó, ele está com o Anderson, eu quero que vá agora para o Humberto. Então eu vou apertar aqui F3, já que eu não sei o código do Alberto, ou do Humberto, colocar lá, Humberto é 0123 e confirmo. Então, automaticamente agora o Álvaro não é mais do Anderson e sim do Humberto, já consta na carteira dele automaticamente, certo? Álvaro, esse botão aqui é a manutenção do DAT, o que é aquilo que a gente tinha falado no início, no primeiro módulo, no primeiro vídeo de treinamento do Analyzer. O DAT são os dados de atendimento, então são aqueles dados, os principais dados, aquele que a gente mais precisa, que consta na avaliação física. Enfim, eu trago essas informações resumidas e jogo aqui no DAT. Então, ó, se eu abrir, o que é que consta, o que é que vai constar que tem na avaliação que é interessante para esse cliente? Por exemplo, qual o objetivo dele? Hipertrofia, vamos supor. Se você puder ser mais específico, interessante, ó, aumento de massa muscular, 5 quilos. Isso é interessante porque você dá a característica do objetivo do cara e, ao mesmo tempo, você cria um foco, você cria um número, você cria um parâmetro, porque hipertrofia é aberto, né? Fica muito genérico isso. Mas hipertrofia de quanto? Para quando? Então a gente começa a trabalhar metas para o cliente, para que a gente possa utilizar depois isso junto com ele. Isso vai ser muito útil no segundo momento, nas abordagens, quando o cara não começa a não frequentar. Então esse cara, com certeza, ele vai passar a não frequentar em um dado momento, ele vai deixar de vir para a academia como todo aluno faz, e aí a gente pode utilizar desse recurso aqui para ir buscar
a estima desse cara de novo, potencializar a frequência dele. Para quando é esse objetivo? Essa data aqui, no que diz respeito à prescrição, ela não tem nenhuma usabilidade. Eu não preciso dela para absolutamente nada. Tá? Então, assim, eu preciso dela como meta de referência para poder potencializar, estimular o meu cliente. Então, esse meu cliente quer perder 5 quilos, quer aumentar 5 quilos até o final do ano, porque ele tem esse objetivo de viagem, de alguma coisa, como poderia ser emagrecimento. Então, a gente vai utilizar o objetivo dele e um prazo estabelecido para criar um compromisso. Então, vou botar aqui, 31/12/2014, por exemplo. Então, a gente já está falando para o sistema, posteriormente, utilizar isso no cliente, que ele quer ter esse aumento de massa até essa data. Aí eu venho para cá. O que é que ficou acordado com o meu cliente em relação à frequência? Então, lá na avaliação, junto ao avaliador, ele nos falou que pretende vir para a academia 12 vezes por semana, não é assim, né? O cara sempre promete que vai vir muito. Então, é muito interessante você trabalhar uma certa coerência. Muito comum o aluno ter aquele estímulo, aquela vontade inicial, mas que tem aquela baixa. Então, é bom que esse acordo, essa corresponsabilidade, porque eu preciso que ele venha para a academia para eu poder ajudá-lo. Isso é a premissa básica. Entre outras, alimentação, enfim, dormir, mais descanso, mas a primeira que eu acho que a gente tem que trabalhar realmente é a frequência. Então o cara precisa vir. Como não depende de mim apenas, ou única, exclusivamente, do meu atendimento, do meu trabalho para potencializar isso, eu tenho que criar uma que a gente chama de corresponsabilidade. Então tenho que estar mostrando a ele todo dia que ele tem a parte, que ele precisa fazer a parte dele, que é vir para a academia. Se ele vier para cá, cara, a gente cuida dele na boa, né? Estimula ele desde que ele esteja aqui dentro. Então, vamos supor que esse cara falou que vem 5 vezes por semana, levando em consideração que ele não vai conseguir, eu vou colocar aqui 4 vezes. Então, estabeleça uma quantidade de dias dentro daquilo que foi acordado com ele. Histórico patológico. Então, vamos lá. Nada consta, enfim, escoliose, tudo que você possa coletar do teu cliente e colocar nessa informação interessante, nesse campo, porque essa informação sai na ficha. Então, muito cuidado, inclusive, quando colocar as coisas aí, né? Sei lá, o cara toma um remédio controlado, é louco, eu não sei se é necessário colocar isso para que isso fique aberto na ficha. Tem outros locais que você pode colocar que seja restrito só apenas para o professor. Mas aquilo que é emergencial, no que diz respeito a algum tipo de problema que ele tem, que precisa ser tratado e possa ser tratado na musculação, a gente pode se reportar esse campo, porque isso sai na ficha. E o legal é que você padroniza uma linguagem onde qualquer professor que aborde esse aluno, que tenha sido você, ou que tenha proximidade com ele ou não, vai saber se ele tem algum problema na hora de orientá-lo. Então, é bem importante que você escreva isso aqui, levando em consideração que uma outra pessoa vai olhar que não tem conhecimento nenhum desse cliente e que vai entender algum tipo de problema que ele tenha, certo? Perfil de comportamento, que a gente falou no início também, o DISC, se você conseguir identificar, é bem interessante. Anamnese do aluno, então assim, ó, as principais informações, peso, frequência, percentual de gordura, alguma observação que você queira colocar sobre esse cliente, certo? Que não seja referente a histórico patológico. Treino aeróbico, se você quer recomendar alguma coisa de treino para ele, a corrida, que tem grupo de corrida na academia, enfim. O que você quiser colocar, você pode. E alguma observação, alongamento geral, enfim, em bicicleta 10 minutos, o que você quiser colocar antes e o que você quer colocar que ele faça depois. Então, isso aqui sai antes dos exercícios, isso aqui sai antes dos exercícios, isso aqui sai antes dos exercícios, com características diferentes, e esse aqui sai após os exercícios na ficha, na impressão da ficha, certo? Eu vou salvar. Então eu já coloquei para o Álvaro as informações pertinentes ao objetivo, prazo. Essa informação aqui a gente vai ver mais na frente, que na ficha, na leitura da ficha, aparece em cima. Uma das primeiras informações é frequência recomendada. Então eu vou saber quanto foi que foi recomendado pelo avaliador e acordado com o aluno. E ao lado vai ter a frequência realizada, que é baseada na catraca. Então você tem como ter um parâmetro para cobrar do aluno. Falar para ele, ó, você se comprometeu de vir 4 vezes, você só está vindo 2 vezes por semana. Então esse objetivo que foi montado todo um programa de treinamento para você nesse prazo, não vai ser possível.
né? Então eu já começo a ter parâmetros e argumentos para conversar com o meu cliente para potencializar a frequência. Porque se eu potencializar a frequência, eu potencializo a renovação e a permanência dele na academia. Ok? Então esse aqui é o botão do DAT. Aqui, vamos lá voltar para o Álvaro. Onde está o Álvaro? Vamos pesquisar o Álvaro. O Álvaro foi esse aqui, Álvaro Ramos. Pronto. Achamos o Álvaro. Se a gente quiser dar uma olhada aqui no Álvaro, ó, em relação à frequência, os acessos do Álvaro também, rapidamente aqui a gente vai ter essa informação. Eu clico nesse botão, ele vai lá catar todas as batidas de catraca do Álvaro e vai trazer essa informação para mim. Ou seja, me dá a condição de analisar todos os dias que o Álvaro veio para a academia, desde o dia que ele se matriculou, e o melhor, quais os dias... tem uma frequência dele? Então, vamos achar alguém aqui que tenha esse outro Álvaro aqui. Desculpa. Pronto, esse outro Álvaro tem. Então, ó, todos os dias que o Álvaro veio para a academia, tá aqui, e hora. O que está recomendado de frequência, olha que sensacional. O cara vem 5,8 vezes por semana. Esse realmente gosta, viu? Todos os dias que ele veio. E o interessante, o dia que ele veio para a academia e passou na catraca, eu registro essa informação até aqui. E se ele treinou na musculação, aí eu registro qual foi a divisão que ele treinou. Então eu tenho como saber o dia que ele veio. Por exemplo, ó, aqui ele veio e não treinou na musculação. Ele só veio para a academia. Então ele fica um vazio aqui, que é porque não teve treino. Então, ó, ABC, ele saltou 2 dias aqui, treinou o C realmente, certo? O sistema gerou correto. Mas esses 2 dias aqui ele não veio para a academia, mas não treinou na musculação. Dia que ele mais frequenta, o dia que ele menos frequenta. E ele dá um acesso, olha que coisa linda. Ele dá um acesso anual. Cada mês, dia a dia, a quantidade de vezes que o cara veio no dia, está aqui. Sensacional. Frequência muito incomum, né? Esse é o que a gente diz com todo carinho, é um tarja preta, porque não é normal. É aquele cliente realmente que às vezes você tem que pedir para ele diminuir e vir para a academia. Beleza? Então você tem respaldo agora de histórico de acesso do cara para poder abordar e conversar sobre treino, objetivo e responsabilidade da parte dele, que no caso do Álvaro ele cumpre até demais, que vem bastante para a academia. Tá? Aí aqui eu tenho, ó, o histórico das minhas prescrições. A priori só uma prescrição para o Álvaro. Vamos tentar achar alguém aqui que tenha mais de uma prescrição. Bom, vamos pegar aqui um qualquer, mesmo com um treino só. Então aqui ele relaciona, ele lista para mim todos os treinos, caso tenha, certo? Todas as abordagens de atendimento, ó, as que você registrou nesse botão, e quando você atualiza a ficha, ele diz, ó, qual o professor que mexeu na ficha desse aluno, qual o objetivo do aluno, qual o histórico patológico dele, se ele tem alguma coisa. E essa ficha aqui, se você for dando 2 cliques, ela abre e me mostra qual é a ficha histórica do cliente. Ok? Então você realmente tem condição de ter uma análise de todas as prescrições desse cliente. Certo? Para que você possa ter um controle mais próximo dele. Controle... Eu acho um com mais de um aqui. Não tem. Controle mais próximo para que você possa fazer uma abordagem, um atendimento mais diferenciado desse nosso cliente. Ó. Desgaste das 2 vértebras cervical. Tudo que é informação histórico do cara vai estar aqui. Ó, emagrecer sem restrição e aí por diante. Ok? Então você tem como realmente visualizar. Aqui é para você bater foto. Então tendo câmera, você vai clicar e vai aparecer o webcam, vai aparecer o cara, você pode clicar e bater foto também. Pode ser na recepção, pode ser na musculação. Aqui para envio de e-mail. Então caso eu queira enviar um e-mail para o cliente da ficha dele, tá aqui, ó, qual a ficha que eu quero. Ele vai me listar, ó. Olá, Marcela. Então chega assim para Marcela o e-mail com a ficha de treino automaticamente. Certo? Com todas as informações atuais do treino da Marcela. Então, clicando em enviar, ele vai mandar automaticamente o e-mail. Feito?
Bom, aqui para baixo agora a gente vai falar da parte mais técnica. Aqui teve muita coisa de atendimento, de abordagem, envio de e-mail, histórico. Aqui a gente começa para quem tiver acesso, porque aí é onde você começa a restringir. Em algumas academias apenas o coordenador tem acesso às informações. Então, vamos lá, falar um pouco de banco de exercício. Não existe um banco de exercício padrão que vai com o sistema. A base vai vazia e você que registra todos os exercícios. Ó, esse banco aqui tem 275 exercícios. Então, todos os exercícios todos os exercícios eles são cadastrados pela sua equipe, por vocês. Esses exercícios eles são classificados, ó, nome, por grupo muscular, se é um treino cardio ou não. Então, por exemplo, esteira, bicicleta, você pode colocar. E se o exercício está ativo ou não. Ativo ou não é caso você queira, eu vou remodelar toda a minha estrutura de banco de exercício, só que eu não vou poder excluir o que está lá, porque existe um histórico enorme de prescrição em cima desses exercícios cadastrados. Então, nesse caso, a gente precisa inativar esse exercício, para que nas prescrições, no momento que eu for prescrever, ele não aparece mais, mas historicamente ele vai estar lá guardado. Tá? Então, isso é uma forma da gente poder fazer uma manutenção no nosso banco de exercício. Perfeito? Então, tá tudo aqui. Ó. É você que cadastra, é você que põe. Tentar seguir um padrão, que é importante, ajuda muito na hora da prescrição. Então, aqui, ó, novo exercício, teste, exercício, teste. É um exercício abdômen, treino cardio não, ativo sim, salva. Então, já abre para o outro automaticamente. Se eu quiser, ó, teste, tá lá, exercício teste cadastrado. Ok? Se eu quiser alterar, exercício teste. E se eu quiser excluir, ele vai deixar. Por que ele vai deixar? Porque exercício teste não tem nenhum exercício, nenhuma ficha prescrita para exercício teste. Então, os exercícios que tiverem aí cadastrado no banco, que não tiver nenhum tipo de prescrição, ele vai permitir a exclusão. Se tiver prescrição, ele vai dar um alerta e não vai deixar. Ok? Então, vamos seguir. Aqui é o cadastro de banco de ficha. Então, você quer trabalhar com fichas modelos, fichas pré-cadastradas, qualquer nome que você queira dar. Então, aqui é a forma de fazer isso. Então, existe um banco, muita academia hoje trabalha com isso, muita mesmo. Essas nomenclaturas também são suas. Então, ó, banco de exercício que foi previamente cadastradas e aqui o nosso ficha padrão. Então, como é simples, ó. Venho aqui, no novo, no alterar, eu vou entrar alterando, mas o novo seria basicamente a mesma coisa, ó. Coloco o nome, divisão, mas eu vou alterar. Vamos alterar aqui um qualquer, altera, nome, divisão é AB, ó. Então vou ter duas divisões aqui nessa ficha. Classificação, você pode classificar ou não, ó. Fichas de emagrecimento, força, hipertrofia, esses nomes são vocês também que vão dar, cada academia vai ter a sua. Isso facilita bastante na hora da prescrição, porque dependendo dessas classificações você pode filtrar as fichas que você quer. Eu quero só ver ficha de adaptação, então ele só mostra para mim de adaptação. Tá? Você pode classificar ficha masculina ou feminina, caso queira. Certo? Limitar a sessão nessa ficha, para você não correr o risco realmente de o cara usar uma ficha e botar, sei lá, 60 sessões de treino. Então, vou limitar aqui em, no máximo 24 sessões, por exemplo. Tá? Vincular o vencimento do plano. Se eu botar aqui sim, é uma forma que você tem de não deixar prescrever ficha mais longa do que o vencimento do plano. Padrão é não, ou seja, não é de responsabilidade do professor não prescrever uma ficha se o cara não tiver em dia com a academia. Porque essa abordagem ela não pode ser legal, ela pode ser desastrosa, na verdade. Então, o interessante é que não existe esse vínculo, mas algumas academias, a pedido, trabalham dessa forma, onde o serviço da prescrição ela não vai existir se o cara não tiver em dia com a academia. Então, é uma alternativa também. Então, ó, confirmei, prescrevi. Tá aqui, vamos lá, botar uma ficha teste. Teste. Ficha de treino. Teste. Divisão ABC. Eu não quero condicionamento.
não tem sexo, não é por sexo, salvo. Então, ó, já colocou o nome aqui automaticamente e abriu aqui embaixo. Então, vamos começar a montar essa ficha. Então, ó, minha ficha, vamos botar aqui no treino A, ela tem um supino reto. Então, aqui, ó, supino reto, divisão A, que eu botei lá em cima ABC, ele já traz para cá. Série, são 4. Repetições, vamos botar aqui de 10 a 15. Tá, de 8 a 12, para a gente não fugir do padrão, do feijão com arroz. Intervalo, vamos aqui colocar um treino metabólico, intervalo de 1 minuto. Carga, não preciso colocar, porque não precisa ser fixa. Observação, isso aqui é bacana. Se esse treino vai ser um treino que você quer, por exemplo, intervalar ele com esteira, então o cara faz uma série, corre para a esteira, faz 5, vamos supor, ou termina o treino, vai lá e faz uma série, termina o treino naquele exercício, vai lá na esteira e faz 15 minutos lá de esteira, exemplo, né? Então você pode colocar aqui, ó, 5 minutos esteira. Então, confirmando isso aqui, o que é que acontece? Toda vez que o cliente usar essa ficha de treino teste, que for no dia da divisão A, que ele emitir esse supino reto, né, automaticamente, antes de vir o próximo exercício da divisão A, ele abre um espaço e escreve aquela observação que você colocou aqui. Então, vai sair supino reto. Embaixo, o próximo exercício não vai ser o exercício próximo, e sim a observação. 5 minutos de esteira, depois vem o exercício. Então você tem condição na hora da prescrição de ter a observação da ficha, observação antes, observação depois e uma observação entre exercícios. Então dá uma flexibilidade de trabalho bem interessante para você poder customizar ao máximo esse treino para o seu cliente. Então vamos botar aqui um inclinado com halter. Então ele já traz, ó, as características da anterior, eu salvo e aí ele vai montando. Eu já vou colocar aqui um tríceps, corda, mesma coisa, ó. Vamos ter esse tríceps aqui com 3, para a gente não cansar muito. Então vamos fazer o B. O B eu vou fazer costas, então eu vou botar aqui uma puxada. Puxada frente, só que agora não é mais no A, agora é no B. Com 4 repetições de 8 a 12. Você vê que ele já botou de outra cor, então já identificou as divisões, certo? Eu vou colocar agora uma remada. Uma remada baixa, supinada, vamos lá, tá aqui, e aí você vai montando, vamos lá, botar um bíceps, qualquer que seja, não, cross, não, bíceps, vai, tá, vamos pro treino de perna aqui, vamos botar um agachamento, vamos lá. Ui, entrou no B o agachamento, ó. Eu quero o agachamento do C. Então ele já abriu o agachamento aqui para mim. Legal que a gente vai montando essas fichas de acordo com as características. Então você pode ter fichas, por exemplo, nós temos clientes que é muito forte em corrida de aventura, tem equipes dentro da academia. Então você pode ter fichas jogando o cara segunda, quarta, sexta no treino, terça e quinta específico, enfim. Legal que você pode criar progressões de treinos, produtos, na verdade, internos, de acordo com a característica do seu negócio. E isso é bacana, dá até nome para isso. Então eu tenho um produto lá, shape alguma coisa, que ele é composto de fichas A, B, C e D, ou tipos de fichas de acordo com a metodologia que você trabalha. Então assim, a forma, a metodologia que você tá praticando no teu negócio, ou especificamente para aquele produto. Então você tem condição de deixar algumas coisas prontas para que, independente do cliente que entre ou se enquadre naquele produto que você vende interno na sua academia, a forma de trabalho com ele vai ser igual. E isso você só vai conseguir se realmente deixar essas programações de treino pré-estabelecidas. Okay? Então você tem como, além do que, como mostrei aqui, além do que já tinha, acrescentar, mudar, excluir, fica realmente a seu critério. Beleza? E aqui você tem a zona de intensidade cardio, né? Então, a intensidade 1, isso também tudo pode ser criado, saudável, fitness, aeróbica. Então, intensidade de frequência, para que a gente possa prescrever nossos treinos cardio. A gente vê isso mais detalhado. Aqui é só uma tabelinha que você pode criar de acordo com o que você entende
que tem que ser a forma de trabalho aí na sua academia, e aí a gente usa essa informação para jogar na ficha antes do treino da musculação, ele jogar essa zona de treino para o cara também, para dar essa informação para o teu cliente em que zona, em que intensidade esse cliente tem que trabalhar de frequência na hora que ele for fazer o treino cardio dele, certo? E aí você pode vincular os exercícios que você está relacionando a essa atividade. Então, a gente vai, já falamos agora da parte mais técnica de atendimento dos botões, a gente vai fechar esse vídeo com essa parte, e o próximo vídeo realmente a gente entra diretamente na parte de prescrição.